Quero falar agora sobre o prejuízo do Flamengo com o Pedro. O prejuízo esportivo é líquido e certo. O Fla perde para a reta final da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do futebol brasileiro, mais de 30 gols na atual temporada, jogador da seleção brasileira. Ele se machuca, inclusive, atuando como titular em um treino na preparação para o jogo contra o Equador. Mas, do ponto de vista financeiro, quanto é que o Flamengo perde? O período de recuperação do Pedro vai ser de 9 a 12 meses. E o salário do atacante é de R$1 milhão por mês. Ou seja, o Flamengo pode gastar até 12 milhões de reais com os salários sem utilizado. Mas, porém, contudo e todavia, vale a lembrança de que a FIFA, para casos como o do Pedro, criou um programa de proteção aos clubes. Você, depois de 28 dias de lesão, recorre a esse programa na FIFA e passa a ter o auxílio da FIFA no pagamento dos salários. Então, se o Pedro ficar 12 meses parado, o Flamengo vai ser responsável pelo pagamento do primeiro mês, de R$1 milhão, e os outros 11 meses serão bancados pela entidade máxima do futebol. Esse seguro, que funciona dentro do programa de proteção aos clubes, tem um valor máximo para salários de 46.800.000 por ano. Não é o caso do Pedro, salário bem inferior a esse. Então o Flamengo só vai precisar pagar os 28 primeiros dias, que equivale a mais ou menos um mês, e esse período inicial é para que clubes não recorram à FIFA por qualquer lesão, só com lesões mais sérias. Então o primeiro mês será de responsabilidade do Flamengo, os outros meses ficam a cargo da FIFA. Sobre reforços, a prioridade para a substituição do Pedro é Anthony Martial, atacante francês de 28 anos de idade, que defendia o Manchester United até 30 de junho. O grande problema é financeiro. No United, ele tinha direito a um salário de R$8 milhões por mês. R$1.800.000 por semana. Quase R$8 milhões por mês, dá 7.800, alguma coisa assim. Diante desse cenário, o Flamengo tenta mostrar ao Martial que ele vai precisar reduzir consideravelmente seus vencimentos para que se torne reforço rubro-negro. Tô atento a essa história. Bora falar agora sobre o Flamengo, que criou um prazo para contratação ou não de um centroavante. Toda a celeuma no rubro-negro começou na última quarta-feira, quando o Pedro, em um treino da seleção brasileira, acabou sentindo o joelho. Ligamento cruzado anterior, necessidade de cirurgia, prazo de 9 a 12 meses. Desde então, vários atacantes internacionais foram oferecidos para o Flamengo, que ainda não tomou uma decisão se vale a pena contratar ou não. A grande questão é, gasta-se muito com esses jogadores, atletas que não atuam há bastante tempo. Será que eles seriam a solução dos problemas do Flamengo ainda em 2024? Marcos Braz, em entrevista à Flá TV, disse o seguinte, abre aspas, a janela praticamente acabou e as restrições são enormes para fazer uma contratação hoje. São pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entende que possam de fato resolver o problema. Ele completa, tem muita especulação, mas nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos. Depois da situação do Pedro, é obrigação nossa dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato é necessária uma reposição. A gente com calma vai decidir isso até terça-feira, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para vocês é, o episódio com o Pedro aconteceu na última quarta-feira. O Flamengo vai precisar de uma semana para tomar a decisão se vale ou não a pena contratar um jogador? Esse assunto deveria ter sido debatido na noite de quarta-feira, no máximo na manhã de quinta, porque não há nada mais importante do que o Flamengo e essa situação, que envolve a perda do centroavante da seleção brasileira. Ou será que o Flamengo confia no Gabigol? Logo o Tite e o Marcos Braz, que detestam o atacante e estão loucos para se livrar dele? Ou alguém acha que o Carlinhos é a solução dos problemas? Bruno Henrique improvisado como centroavante? Enfim, pelo discurso do Marcos Braz, não estou botando muita fé de que o Flamengo vá contratar um jogador. Importante lembrar que Anthony Martial, o francês que é especulado no Flamengo, pede um caminhão de dinheiro. Ele ganhava próximo de R$8 milhões nos tempos de Manchester United. Será que não valeria a pena ter contratado o Memphis Depay, que virou jogador do Corinthians? Só para arrematar uma última informação do Fla, presidente Rodolfo Landim será o CEO do Flamengo caso Rodrigo Dunche, seu candidato à presidência, seja eleito na votação marcada para 9 de dezembro. Olá pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora nós vamos trazer bastidores do possível interesse do Flamengo na contratação do atacante francês Martial. E o que a gente vai trazer agora é que esse oferecimento não foi agora, depois da lesão do Pedro,
Pelo contrário, isso aconteceu no começo do ano. E nós vamos falar também quanto o atacante quer receber com luva e salário para poder fechar com algum clube, ele que está livre no mercado. Nós vamos trazer os bastidores dessa situação envolvendo o Flamengo e o atacante francês Martial, e tem também Marcos Braz dando entrevista à Flá TV falando sobre a possibilidade de contratar um atacante justamente para suprir a ausência do atacante Pedro, que vai ficar um longo período longe dos gramados. Tem também uma entrevista do Alexandre Matos contando algo que eu particularmente já imaginava, mas quando é um dirigente de um outro clube, no caso o Cruzeiro, falando sobre o Flamengo, chama a atenção. E é mais uma resposta para aquela pergunta: de onde vem o dinheiro do Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Alexandre Matos, atual diretor do Cruzeiro, e ele deu uma entrevista ao meu amigo Samuel Venâncio, jornalista que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, ele falando sobre a parceria com a Adidas e ele contando uma história que, repito, eu falei na introdução, eu já imaginava, mas quando é um dirigente falando, chama muita atenção. Dá uma olhadinha nesse corte aí, na participação do Alexandre Matos, lá no Samuca TV, do meu amigo Samuel Venâncio. Olha o que ele falou. Me falou alguns números. Ele falou assim, ele nem falou do Cruzeiro. Ele falou, porque o Adidas, eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Então ele falou comigo, quando vocês foram campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu, e foi um dos recordes, se não me engano, 600 mil peças. Quando a gente foi campeão brasileiro em 2018. Palmeiras com a Adidas. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. Fala um número aí. Tô falando Palmeiras que tem 600 mil que o Palmeiras vendeu. Terceira torcida do Brasil. Né? 1 milhão. 1 milhão, né? Todo mundo fala 1 milhão. Né? 2 milhões. Puta que pariu. O Flamengo vendeu 2 milhões de camisas. Caramba. Então, é por isso. Entendeu? É por isso. É outro número, é outra realidade. Pois é. Para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, essa é apenas mais uma resposta. Vocês acham que é fácil um clube vender 2 milhões de camisas? Vocês acham que é fácil? Lembrando que nesses 2 milhões de camisas não estão contabilizadas, obviamente, aquelas camisas piratas que são vendidas por aí e que o Flamengo, obviamente, não tem direito a nada e muito menos a Adidas. E eu mandei esse corte para um dirigente do Flamengo, responsável pela negociação com a Adidas, e ele respondeu o seguinte: é isso, meu amigo, fora o fato de termos royalties bem agressivos e um mínimo garantido correspondente ao tamanho do Flamengo. Então, pessoal, vocês que questionam o contrato do Flamengo com a Adidas, vocês podem criticar o que for, mas esse contrato foi muito bem feito para o Flamengo ganhar muito dinheiro. E foi o Alexandre Matos que falou, não foi um dirigente do Flamengo, nem ninguém da Adidas. O Alexandre Matos revelando: 2 milhões de camisas do Flamengo foram vendidas. É isso mesmo. É muita coisa, é muita coisa. Antes de ir para o próximo assunto, que é sobre a contratação ou não de um atacante para a vaga do Pedro, eu quero dar um recado aos torcedores do Corinthians. Eu fiz um vídeo recentemente, tem até um corte meu que está viralizando aí, que eu falei ontem no SBT Sport I, sobre o absurdo que é a postura do Corinthians diante da saúde financeira. O clube deve a muita gente e está fazendo contratações de peso. É basicamente o seu amigo, fazendo essa analogia que eu sempre gosto de fazer, que deve a Deus e o mundo aí, está viajando, comprando carros de luxo. É basicamente isso. O Corinthians, nada mais, nada menos, vai investir mais de 70 milhões aí para contratar o atacante holandês Memphis Depay, que foi até especulado no Flamengo. O Flamengo em nenhum momento cogitou na contratação desse atleta. E eu vejo muita gente me xingando, muitos torcedores do Corinthians. A verdade tem que ser dita. A verdade às vezes dói. É muito fácil. E aí eu tenho que ler o seguinte: a culpa é de quem negocia com o Corinthians. Não, meu amigo. Isso é uma inversão de valores. Você está culpando a vítima. A culpa não é quem negocia com o Corinthians. A culpa é do Corinthians. E repito, eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso, ainda mais nesse caso, que eu acho muito difícil alguém pensar diferente. O torcedor, entendo pela paixão. Agora, qualquer pessoa sensata, se parar e analisar,
não é certo o que o Corinthians está fazendo, sobretudo com o Cuiabá. Porque o dinheiro da compra do Mateuzinho junto ao Flamengo, que deve ao Flamengo, não vai salvar a vida do Flamengo, muito pelo contrário. Entre aspas, isso é mixaria para o Flamengo. Agora, para o Cuiabá, faz total diferença, sim, não ter o jogador, que no caso é o Ranieri, e ainda não ter o dinheiro que, teoricamente, teria que receber do Corinthians. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, e a entrevista à Flá TV neste sábado, no intervalo da partida entre Flamengo e Madureira, pelo Carioca Sub-17, lembrando que o Flamengo venceu esse jogo por 2-0, Marcos Braz estava presente e falou com a Flá TV, e ele estipulou o dia 9 de setembro como definitivo para decidir se o Flamengo buscará ou não um novo centroavante, para a vaga do Pedro, obviamente. Abre aspas. A janela praticamente acabou e as restrições são enormes. Para você fazer uma contratação hoje, depois que a janela fecha, você só pode contratar se o jogador já estivesse em contrato antes do fechamento da janela. Quando você vai analisar isso aí, são pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entenda que esses possam de fato resolver o seu problema. Tem muita especulação. Nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos. Mas depois que teve a situação do Pedro, acho que é obrigação nossa a dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato é necessário uma reposição. E, além de pesar o preço e condições que podem fazer o Flamengo desistir de uma nova contratação, Braz também citou a presença dos jogadores que já estão no atual elenco para essa posição. No caso, Gabigol, Carlinhos e também Bruno Henrique, que pode fazer essa função. E ele disse, importante dizer que temos 3 jogadores nessa posição ali. Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas, todos, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, que pode fazer o 9. Tem muita especulação, muita conversa fiada, mas é obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo. A gente com calma vai decidir isso, até terça-feira. E um desses jogadores especulados no Flamengo é a do Anthony Martial, o francês. Para quem não sabe, é um jogador de 28 anos, tá bom? Ele não atua desde dezembro, foi quando ele jogou pela última vez pelo Manchester United, um jogador que, de fato, está sendo muito especulado pela torcida do Flamengo, muita gente pedindo a chegada desse atleta. A questão é o seguinte, o próprio Marcos Braz falou aí que o clube precisa ter responsabilidade financeira. E precisa ter, porque o que esse jogador está pedindo chama a atenção. E a gente precisa analisar que a contratação do jogador para suprir a ausência do Pedro não é apenas até dezembro. Esse jogador jamais vai assinar um contrato curto. Pelo contrário, ele vai pedir um contrato longo. E será que vai valer a pena ter esse jogador futuramente? É o mesmo caso do Carlinhos. Gente, na boa, contrato de 3 anos com o Carlinhos não fazia o menor sentido e não faz o menor sentido até o momento. Tanto é que o Carlinhos está no elenco e a gente está discutindo se o Flamengo tem que ir buscar outro jogador ou não. Eu acho que deveria buscar sim um outro jogador, se a janela de transferência tivesse aberta. A janela de transferência está fechada. Fechou. São apenas jogadores que estão livres no mercado, sem contrato com nenhum outro clube, que podem fechar com o Flamengo nesse momento ou com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então as opções são mínimas. Tanto é que estão especulando Anthony Martial, um jogador que não entra em campo desde dezembro. Tudo bem, 28 anos, é jovem, mas não entra em campo desde dezembro, gente. É muito tempo. Um jogador que começou no Lyon, passou pelo Mônaco, chegou ao Manchester United em 2015, depois teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Sevilha em 2021, voltou ao Manchester United. Na última temporada 2023-2024, fez 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. Está livre no mercado. Mas a possibilidade o nome desse jogador não chegou à mesa do Flamengo agora, após a lesão do Pedro. E eu fui apurar bastidores dessa situação. É o seguinte, ele tem um empresário oficial que cuida da carreira dele há muito tempo, que se chama Philippe Lombellet. Acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente ele é francês por ter esse nome também. Mas o nome dele é indicado ao Flamengo por um agente autorizado pelo jogador a trabalhar o nome dele aqui no futebol brasileiro desde fevereiro. Desde fevereiro que esse agente está oferecendo o Anthony Martial ao Flamengo. E agora, depois que teve a lesão do Pedro e com a janela de transferência fechada, esse empresário novamente ofereceu, indicou.
O Flamengo, como disse o Marcos Braz e até mesmo o Bruno Spindel recentemente numa entrevista coletiva, consulta, é normal. Tem nomes oferecidos, o Flamengo consulta, beleza. Ele quer quanto? Ele aceitaria quanto tempo de contrato? E aí, só para conversar, esse representante do Anthony Martial disse, olha só, o custo dele seria esse aqui, e eu apurei. Daria mais de 2 milhões de reais por mês, salário e luva. Ou seja, ele chegaria para ter o maior salário do elenco. Vocês acham justo isso também? Embora o histórico dele seja um histórico, enfim, o cara jogou em grandes clubes da Europa, Manchester United, Eurocopa 2016, Eurocopa Sub-19 2013, jogou no Sevilha. Mas é justo pagar esse valor para um jogador que nunca entregou com a camisa do Flamengo, ganhar mais que muitos jogadores que estão há muito tempo no Flamengo, roendo o osso, e um jogador que seria uma incógnita. Quem te garante que ele vai chegar e vai resolver a vida do Flamengo? Vai resolver os problemas do Flamengo, vai se adaptar rapidamente? Não é assim. Então, nesse caso, eu acho até que a diretoria está certa. Se a janela de transferência estivesse aberta, eu acho que seria obrigação o Flamengo buscar um substituto do Pedro. Mas como a janela de transferência está fechada e tem o Gabigol, que hoje tem um custo altíssimo por mês, eu acho que o Flamengo tem que cobrar do Gabigol uma performance melhor do que ele estava tendo nos últimos tempos. Quase 2 anos sem jogar bola. A minutagem que o Gabigol tanto pediu, ele vai ter agora com o técnico Tite. Será que vale a pena fazer essa contratação do Anthony Martial? Eu vou dar minha opinião. Diante dessas informações, eu gosto de informar e depois dar minha opinião. Diante dessas informações apuradas, e ele não aceitaria um contrato curto, tá? Ele está pedindo um contrato de 3 anos pelo menos. Mais de 2 milhões de reais por mês em um contrato de 3 anos, eu não toparia para um jogador que não entra em campo desde dezembro. Seria uma incógnita. Não teria nenhuma garantia que iria resolver. Como nenhum outro jogador. Só que, se fosse um jogador que tivesse ativo, jogando muita bola em outro clube, e o Flamengo fizesse a contratação, vou dar um exemplo. O Alcaraz, a chance de dar certo é muito maior. O Alexandre, a chance de dar certo é muito maior. O Michael, a chance de dar certo é muito maior. O Gonzalo Plata, a chance de dar certo é muito maior. Com o Anthony Martial, a chance de dar certo é menor. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. O Flamengo estabeleceu a próxima terça-feira como prazo decisivo para decidir se contratará ou não um substituto para Pedro, que sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo. Dentro do elenco atual, o clube conta com um centroavante de ofício e outras opções de jogadores que podem desempenhar um papel semelhante ao de Pedro. A diretoria do Flamengo ainda está em discussão interna sobre a necessidade de buscar um novo atacante. Um dos fatores em debate é o alto custo envolvido na contratação de um substituto, além do tempo de inatividade de muitos atletas disponíveis no mercado. Grande parte dos centroavantes que estão sem contrato atualmente vêm de lesões ou estão inativos há mais de 2 meses. Para inscrever um jogador a tempo de atuar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, o Flamengo precisa regularizar a situação até terça-feira, que é o prazo final para inscrições no Torneio Nacional de Mata-Mata. Em uma entrevista à Flá TV, durante o intervalo do jogo entre Flamengo e Madureira pelo Carioca Sub-17, Marcos Braz mencionou o dia 9 de setembro como a data definitiva para a decisão sobre a contratação de um novo centroavante. Ele destacou as dificuldades impostas pelo fechamento da janela de transferências e a escassez de jogadores sem contrato que possam atender às necessidades do clube. Braz também ponderou sobre a presença de 3 atletas que podem suprir a ausência de Pedro, com destaque especial para Gabigol. Além dele, Carlinhos e Bruno Henrique foram citados como opções para a posição de centroavante. Apesar das especulações, o Flamengo está atento ao mercado e avaliará com calma a melhor decisão para o clube até o prazo final estipulado.